Boa noite a todos. Boa noite. Vamos iniciar a nossa doutrinária desta noite. Que possamos, nesse momento, nos envolver numa psicosfera de paz, de luz, e que a harmonia do universo esteja presente conosco. Que a nossa irmã Tatiana possa ser envolvida pelos espíritos que conhecem o conteúdo desta noite, que com o estudo e o intercâmbio de passar a mensagem, eles possam auxiliá-la. Que todos nós, nessa sala virtual, possamos abrir as nossas mentes, os nossos corações, para absorvermos, internalizar e praticar os ensinamentos desta noite. E com a certeza da presença dos emissários do Mestre entre nós, iniciamos a nossa doutrinária. Que possamos ser agraciados com a presença dos bons amigos. Muita paz. Vamos solicitar a nossa irmã Eliette que faça a leitura do Evangelho. Boa noite a todos. Eu fiz a abertura aqui do Evangelho, caiu no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Na parte da fé e a caridade. E começa assim. Eu vos disse anteriormente, meus queridos filhos, que a caridade sem fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Deveria ter dito que a caridade é impossível sem fé. Podereis encontrar, na verdade, impulsos generosos até em pessoas sem religião, mas a caridade austera só é exercida através da abnegação, do sacrifício constante de todo interesse egoísta. Somente a fé poderia inspirá-la, pois só ela nos faz carregar com coragem a perseverança à cruz dessa vida, e perseverança à cruz dessa vida. Sim, meus filhos, é em vão que o homem, ávido de prazer, quer se iludir sobre sua destinação aqui na terra, sustentando que lhe é permitido ocupar-se apenas de sua felicidade. Deus certamente vos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre deve servir unicamente ao nosso aperfeiçoamento moral, o qual se adquire mais facilmente com a ajuda dos órgãos e do mundo material, sem contar as vicissitudes rotineiras da vida, a diversidade de vossos gostos, de vossas tendências, de vossas necessidades, é também o meio de aperfeiçoar-vos, exercitando-vos na caridade. Pois não é senão sacrifícios mútuos que podeis manter a harmonia entre elementos tão diversos. Todavia, tendes razão em afirmar que a felicidade é destinada ao homem aqui na terra, mas se a procurais, não nos prazeres materiais, e sim no bem. A história da de mártires que iam com alegria ao suplício.
Hoje, em vossa sociedade, não é preciso, para ser cristão, ser o holocausto do Marte nem o sacrifício da vida, mas unicamente e simplesmente o sacrifício de vosso egoísmo, orgulho e vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e se a fé vos sustentar. Espírito Protetor, Cracóvia, 1861. Muito obrigada. Eu estou impressionada, porque assim, vocês sabem que eu sempre peço né, escolher uma página aleatoriamente. E muitas das coisas que foram lidas agora são coisas que nós vamos citar na nossa conversa de hoje. Né? Vocês estão vendo aqui as minhas expressões, agora vai até ficar gravado para sempre, né? Porque eu fico impressionada como é que pode um negócio desse. Né? E são coisas que a gente vai citar aqui hoje, né? Que hoje fiquei com a incumbência, né, de falar sobre a lei de progresso, né? E além de me basear, né, no próprio livro dos Espíritos, outras leituras, né, do Espiritismo, né, da doutrina, para a gente tentar se embasar um pouco. Né? Então, já começando falando o que seria, né, a lei de progresso, ela está dentro, né, das leis naturais ou divinas, né, que foram criadas por Deus, né, estão aí citadas na terceira parte, né, se referindo às leis morais. Né, e vocês vejam que já começa citando logo o que foi falado aí na leitura, né, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Né, indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. E o tempo todo aí a leitura falando da felicidade do homem, que a gente até compreende que a felicidade, né, que não vai ser completa no nível de evolução que o nosso mundo, né, que o nosso planeta Terra está. Né? Então, a lei de progresso ela vai falar desses aspectos, mas antes de falar da lei de progresso em si, só relembrando que ela está dentro, né, das leis naturais criadas aí por Deus e que a nossa felicidade depende, né, desse processo da gente viver nas bases dessa lei. Então, só lembrando que as leis naturais, né, que foram criadas por Deus, elas são eternas e imutáveis, né? Por isso, né, são perfeitas, inclusive a gente, à medida que vai evoluindo, né, vamos nos tornando perfeitos também, né, esses espíritos depurados, estão escritas na consciência, então às vezes a gente até tem esse sentimento de culpa, né, porque às vezes não consegue, né, viver, né, né, sob os desígnios dessa lei divina, e como elas faz parte, né, do nosso espírito, isso acaba influenciando. E elas servem tanto como regras para serem, né, da nossa conduta moral, quer dizer, para a nossa alma, para a nossa mente, né, e também para o próprio corpo. Se a gente for pensar na lei de conservação, na lei de destruição, de igualdade, trabalho, todas elas, né, se referem a essas questões de manter também o nosso corpo, porque esse corpo é que está mantendo esse espírito para que ele possa ter esse aprendizado, né, nas sucessivas existências. Então, a gente tem que cuidar bem do corpo também, e as leis naturais se referem a isso também. E, obviamente, o maior exemplo que nós temos aqui das condutas em relação às leis naturais é Jesus. Então, só lembrando, né, que temos aí 10 leis, né, divinas ou naturais, né? A gente pode usar uma terminologia ou outra, e a lei de progresso é a que a gente vai se referir hoje, mas vejam que todas elas, né, estão interligadas, né, e a gente tenta, né, com conhecimento, não sei se alguns aqui chegaram a assistir, está lá no YouTube já, né, que eu senti essa vontade de falar sobre as leis divinas, então estou aproveitando, tá, gente, esse slide de lá, mas só para relembrar que são essas as leis divinas que Deus criou para nos conduzir.
né? E hoje a gente vai citar a lei do progresso. Então, não tem como falar de progresso sem fazer uma referência às categorias nos diversos mundos habitados, porque à medida que a gente vai progredindo, o mundo no qual a gente vive também progride. Então, sempre relembrando esse aspecto, né, que já vivemos nós, né, humanos aqui do planeta Terra, já foi um mundo primitivo, né, que foi destinado, né, às primeiras encarnações da alma humana, e com isso ela vai adquirindo experiência, vai evoluindo e passa para o mundo de provas e expiações, que é o caso do nosso planeta, onde o mal ele ainda predomina, né, e por isso que a gente tem tantas misérias, tantos flagelos, tantas vicissitudes, nessas dificuldades que a gente passa, estão relacionados ao processo evolutivo que estamos atualmente. Inclusive, a gente considera, né, que o planeta Terra atualmente ele está num processo de transição planetária para um mundo que é considerado de transição, que são os mundos, né, de regeneração, que ainda vão existir vicissitudes, dificuldades e tal, mas elas são, vamos dizer assim, menores comparadas aos mundos de provas e expiações. Os homens ainda vão necessitar, né, passar por esse processo de depuração, mas as fadigas, né, as lutas, ele consegue, né, repousar mais facilmente do que um planeta de provas e expiações. E à medida que vamos progredindo, a gente passa a mundos ditosos, onde o bem, né, já sobrepuja o mal, até finalmente chegarmos aos chamados mundos celestes ou divinos, em que os espíritos puros, né, passaram por todo esse processo de depuração ao longo das diversas existências, né, vai viver num mundo onde exclusivamente vai reinar o bem. Então, assim, a gente está bem distante ainda, né, de ter essa felicidade plena, né, que muitos almejam, né? O nosso planeta ele ainda não tem essa característica por conta do processo evolutivo que nós estamos atravessando. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, ele fala da progressão dos mundos, e lembrando que o progresso é lei da natureza, e a própria destruição, né, que para alguns homens parece, né, ser o final de tudo, na verdade é só um meio em que é utilizado para se ocorrer as transformações e a gente chegar a esse estado de perfeição, né? Então, a própria lei de destruição fala, né, que tudo que morre vai renascer, nada é aniquilado. Então, a gente vai fazendo o quê? A gente deixa essa vida, reencarna em outra vida, e tudo que a gente aprendeu numa existência, a gente vai levando para as próximas, né? Então, a gente vai progredindo, tanto materialmente, olha o que foi dito aí na leitura, gente, eu não me aguentei, quanto moralmente. Claro que existem diferenças de espírito para espírito, né? Até mesmo no nosso planeta Terra existem diferenças, né, nessa progressão moral e material de uma civilização para outra. Isso acontece também, né? E a gente vai chegar a esse estágio de progresso, né? A gente vai continuar evoluindo. Só já me adiantando, né, das algumas questões que tem no próprio Livro dos Espíritos, a gente não retrocede. A própria lei de progresso tem essa característica. A gente sempre vai à frente, né? Então, lembrando que está no livro A Gênese, Deus nos criou todos simples e ignorantes. Então, todo mundo que está aqui nesse planeta tem as mesmas potencialidades. Ninguém é melhor do que ninguém nesse aspecto. A única diferença é que alguns espíritos, eles, por ter mais experiências, né, adquirir, né, mais conhecimento, ele consegue hoje apresentar algumas capacidades, algumas habilidades melhores, mais adiantadas que outros indivíduos, né? O deficiente mental é aquele que lesou suas possibilidades de expressão. Gênio ou deficiente, somos todos filhos de Deus.
com o destino inevitável de caminharmos para anjos, quer dizer, aqueles espíritos completamente depurados dos mundos ditosos. Eu até estava lembrando, né, exemplificando, hoje eu recebi um dos grupos de WhatsApp, pessoal, não sei se vocês conhecem, um ator chamado Rodrigo Hilbert, né, que fizeram um meme com ele, porque ele é um ator bem-sucedido, tem uma família bonita, né, rico, né, faz receita muito bem, no outro dia construiu um forno, e agora resolveu fazer origami. Então, tudo que ele faz, ele acerta. E aí tem um meme dizendo que se o Rodrigo Hilbert resolver estudar, ele pode conseguir fazer a vacina, né, do coronavírus, né? Fizeram esse meme. E alguém no grupo já quis logo falar assim, ele deve ter algum defeito. Eu falei assim, não necessariamente, ele só pode ser simplesmente, eu lembrei da palestra de hoje, né, da conversa de hoje, eu gosto de falar muito termo palestra, né, falo mais conversa mesmo, que ele simplesmente é um espírito que está mais adiantado, ele só teve mais experiências, mas não significa que ele é tão melhor do que todo mundo, ele só teve mais experiências, adquiriu mais conhecimento e consegue fazer todas essas coisas bem, né, além de tudo, né, considerado um homem bonito. Então, as pessoas ficam procurando defeitos. Eu falei, gente, esquece isso. Né? E isso não acontece só com ele. A gente vê outros atores, a gente vê outros empresários, outras pessoas que são bem-sucedidas em várias áreas e a gente fica procurando defeito nessas pessoas porque tem alguma coisa que ela é infeliz. Né? Na verdade, é só a forma como a gente encara a vida, não é mesmo? Porque não importa o que aconteça com a gente, tudo depende de como encaramos, né? O pessoal diz, né? O sofrimento ele é opcional, mas no nosso planeta a dor ela existe. Só o sofrimento que é opcional. Então eu quis colocar essa passagem do livro A Gênesis para relembrar isso, que Deus nos fez todos do mesmo modo. Né? Então a gente passou por esse mundo primitivo e atualmente estamos aí nas provas e expiações. Né? E aí o que é interessante se pensar, porque como a gente está nessa qualidade, numa transição planetária, então alguns espíritos eles estão tendo as últimas chances, vamos dizer assim, de se melhorarem nesse processo, né, de encarnação. Algumas encarnações podem ser até compulsórias, eu não vou entrar aqui nesse detalhe, né, a diferença de compulsória para uma encarnação programada, mas independente disso, né, se o nosso mundo ele está evoluindo e aquele espírito ele não está acompanhando, então ele, vamos dizer assim, ele vai ser convidado a reencarnar num outro mundo que está numa condição um pouco mais atrasada que o nosso para contribuir também com a evolução daquele mundo. Então, por isso que lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, está descrito isso. Os espíritos que encarnam em um mundo não se acham a ele presos indefinidamente, nem nele atravessam todas as fases do progresso que lhes cumpre realizar para atingir a perfeição. Então, lembre-se que o nosso destino final é sermos perfeitos, esses anjos, né? Mas não necessariamente a gente vai obter essa perfeição no mesmo mundo no qual a gente, vamos dizer assim, encarnou pela primeira vez, vamos dizer assim. Né? A gente tem essa possibilidade de ir até mesmo para mundos que estão, né, que tem um progresso mais adiante, dependendo de como a gente evoluir nesse mundo aqui. Então, existem essas possibilidades todas. Então, aquele espírito que não conseguir acompanhar o progresso daquele mundo, ele pode contribuir de uma outra forma com o progresso de outros mundos, talvez menos evoluídos. Eu não vou nem também me referir à questão daqueles que são, já me referi, né? Aqueles que são chamados missionários, né? Que estão vindo contribuir com o progresso do nosso planeta. Não sei se vocês já leram aquele livro, eu sempre cito ele, né? Porque é um livro que eu não consegui ainda ler tantos livros como eu gostaria, né? Da doutrina, mas tem o Transição Planetária que fala, né? Daqueles espíritos que estão vindo de outra constelação que está tendo toda uma programação com os pais, inclusive no livro ele cita alguns exemplos, né, de pais que estão aqui para receber esses espíritos que vão contribuir, né, então aí eles têm uma missão de contribuir com a progressão do nosso planeta Terra.
né? Então, em relação à evolução espiritual, também aqui citando o livro A Gênese, né, porque às vezes muita gente fica sempre culpando a Deus, principalmente quando não conhece a doutrina espírita, né, como as coisas, né, funcionam. Então, ficam perguntando, por que Deus deixa tudo acontecer e tal? Então, se a gente, primeira coisa, lembrar que existem as leis divinas. Então, tudo ocorre conforme está descrito na lei divina. Se você está infringindo, vamos usar esse termo, então você tem que arcar com essa responsabilidade, né? Com as consequências do que você está realizando, fazendo. Deus não olha para cada um e fala, não, para você eu vou dar isso, para você eu vou dar aquilo, para você vai ser diferente. Não. As leis divinas, elas estão justamente para isso. Elas servem como esse norte, caso você não consiga acompanhá-las, tem que arcar com essas consequências. Mas eu acho interessante, falando aqui no aspecto da evolução espiritual, e lembrando do que eu falei a respeito, né, daqueles espíritos que há muito tempo, né, não reencarnavam e estão reencarnando agora por conta da transição planetária. Então, muita gente, às vezes, fica um pouco assustada com o que vem acontecendo no mundo atualmente, né, no Brasil, e aí a gente começa a pensar por que isso tudo está acontecendo, né? Depois, na frente, eu até vou me referir a essa questão dos flagelos e das dificuldades, que isso também é uma forma de empurrar a gente para a progressão. Mas aí é que o livro cita, né? Deus, cheio de bondade, colocou o remédio ao lado do mal. Quer dizer, do próprio mal faz nascer o bem, porque chega um momento em que o excesso do mal moral se torna intolerável e faz o homem sentir a necessidade de mudar de vida. Isso acontece realmente, as pessoas começam a perceber essas situações e começam a tentar fazer alguma coisa, mesmo que sejam coisas pequenas. Hoje, por exemplo, aqui, a gente nessa nossa conversa, né? Depois outras pessoas vão assistir, né? Às vezes até cito um exemplo bem simples no meu caso, eu sou médica veterinária, eu vejo alguém postando um fake news, seja no WhatsApp, no Facebook, eu me sinto na obrigação de chegar para aquela pessoa e mostrar para ela que aquilo ali não é uma coisa verdadeira, não é cientificamente comprovado, né? Ter esse cuidado com as outras pessoas, né? Não vou chegar tanto ao padre, né, Lancelotti, que está inclusive sendo ameaçado. Hoje pensei muito nele quando estava aqui estudando, né, o que a gente pode fazer, a caridade aí sendo citada, a fé. É um homem que a pessoa até estava falando, tem ateu que está defendendo o posicionamento dele, o trabalho que ele tem com a população de rua e está sofrendo ameaça, né? Talvez a gente não tenha ainda essa capacidade de chegar a esse nível, porque o Júlio Lancelotti, padre, né, chegou, já tem mais experiência, vamos dizer assim, né, um espírito, né, que está mais à frente, teve mais experiência, então ele já consegue fazer esse trabalho, mas isso significa que a gente não possa pelo menos defendê-lo, já que quando a gente vê alguém falando mal ou até mesmo ameaçando, né? Hoje até me emocionei pensando nisso, né? E às vezes eu pensando em mim mesmo, né, que eu poderia estar fazendo alguma outra coisa, poderia estar fazendo algo desse tipo, mas a gente fica pensando e às vezes não age, mas pelo menos as pequenas coisas do dia a dia em que a gente pode contribuir, que é uma forma de caridade também, né, acho que a gente pode pensar, não querendo falar, mas já falando do aspecto político partidário, não sei se vocês perceberam, né, a quantidade de pessoas aí que nunca se candidataram a vereador, tentando fazer alguma coisa, porque, né, cansou, talvez, de ver o mal, né, e aí resolveu partir. Eu até falo muito isso com a gente, às vezes a gente mesmo vai ter que se candidatar a vereador da nossa cidade para tentar mudar o status quo. Então, existem esses aspectos também. Então, muita gente, vocês vão ver a quantidade de candidatos aí que nunca se candidataram tentando fazer alguma coisa, porque não está aguentando mais a situação de corrupção e tal. A gente fica rezando para que essas pessoas não sejam engolidas ou coisa pior por esse sistema. Mas são tentativas, né, porque as pessoas não estão tolerando mais o mal.
E falando da lei do progresso, né, em si, diretamente retirando do Livro dos Espíritos, né, eu não tenho aqui a intenção de falar de todas as perguntas, né? Eu sugiro aí realmente cada um fazer a sua leitura. Vou fazer igual os professores, viu? Na atividade, estamos agora numa atividade síncrona, e na atividade assíncrona vou recomendar que vocês façam a leitura, né, da lei do progresso, porque aí vocês vão poder, né, esmiuçar e fazer a compreensão, né, interpretar cada um também aí da melhor forma que puder. Né? Mas eu até está um pouco fora de ordem, porque eu achei que essa sequência ficou mais interessante, tá, gente? Então, coloquei a pergunta: tem um homem, né, pergunta 781, tem um homem o poder de paralisar a marcha do progresso? A gente já respondeu isso lá na frente. Não, mas tem, às vezes, o de embaraçá-la. Quer dizer, pode atrasar um pouco, pode criar um obstáculo, né? Por conta, né, das nossas, eu já estou me adiantando, né? Por conta do nosso egoísmo, por exemplo, da forma como a gente age, a gente pode atrasar, mas a gente nunca vai retroceder, a gente não vai voltar a um estado anterior ao que a gente estava. A lei do progresso, ela já fala logo isso, a gente sempre vai à frente, tá, gente? Segue sempre a marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade, né? Com passos de formiga e sem vontade, como diz a música, né, do Lulu Santos, né? Há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto deveria, Deus o sujeita de tempos e tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Não preciso nem comentar. E a situação que nós estamos exatamente nesse momento nada mais é do que uma situação, exemplo perfeito disso. Se a gente for pensar até em outros flagelos, né, tipo de tsunamis, os terremotos e outros, né, abalos físicos, né, é uma forma de fazer aquele povo progredir, né, tanto fisicamente como moralmente. E, infelizmente, a gente acaba também observando quem já tem um progresso um pouco maior quando tem o cuidado com outras pessoas. Então, esse momento da pandemia nada mais é do que outras tantas coisas, do que uma forma de nos fazer evoluir, já que a gente está indo muito devagar, né? Como eu falei antes, a gente recebe aí, vamos dizer assim, o termo, né, um empurrãozinho para tentar progredir. Aí vamos fazendo outros estudos e isso vai contribuindo com coisas que virão à frente. E moralmente também, viu, gente? Porque não só o progresso tecnológico para se descobrir a vacina, para estudar formas da gente poder combater o vírus, mas até o cuidado que a gente tem, como a gente já está vendo aí na rua, várias pessoas andando sem máscara. Como no outro dia eu já ouvi, não, vamos pegar logo essa doença logo, não tem problema, as pessoas estão exagerando, né? A falta de compreensão, e desculpe o termo, de respeito também com quem já morreu por conta da doença. Então, quando você toma esses cuidados, não é só para você, é o respeito ao próximo. Então, está relacionado ao progresso moral, ou como muitos aí até trabalharam, aumentaram o processo de trabalhar na caridade mesmo, às vezes fazendo doação, ou doando tempo de alguma outra forma, para contribuir com outras pessoas que estão numa situação mais vulnerável por conta, né, de problemas econômicos que a gente já tinha e que, infelizmente, pioraram aí por conta da pandemia. Então, veja esse exemplo aí bastante pulsante aí para a gente, né? Está bem na nossa frente isso tudo que está acontecendo como uma forma de nos fazer, nos transformar, né? E aí, na pergunta 778, né, do Livro dos Espíritos, sobre a lei do progresso, pode o homem retrogradar para o estado de natureza, quer dizer, o estado primitivo? Né? A gente já sabe que não. O homem tem que progredir incessantemente e não pode volver ao estado de infância. A infância aqui que está se referindo, tá, gente? É a infância espiritual, tá? Então, porque por termos sido espíritos, né, de mundos primitivos, nós vivenciamos, né, uma infância espiritual e agora a gente está sempre indo à frente.
Desde que progride é porque Deus assim o quer. Pensar que possa retrogradar a sua primitiva condição fora negar a própria lei do progresso que a gente está aqui repetidamente falando, que a lei vem nos dizendo que sempre iremos à frente. A força para progredir áurea um homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Será que nós temos própria capacidade aí para conseguir progredir, ou a gente sempre depende, né, de alguma situação, né, que vai nos ensinar algo? O homem se desenvolve por si mesmo naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente. Lembra o que eu falei, né? E do mesmo modo que a gente falou lá no livro A Gênese, dizendo que Deus nos criou com as mesmas potencialidades, mas existe a diferença em que alguns têm mais experiências que os outros, a diferença do gênio para o débil mental, como ele usa o termo, é simplesmente porque teve mais vidas. Claro que também tem outras questões, né? Por exemplo, aí o espírito não ter conseguido progredir tanto e na existência subsequente ele vir com algumas condições que vão contribuir, vão ajudar, já que você não foi de um jeito, né? Já que não foi pelo amor, vai pela dor, e aí dá ajuda nesse processo aí de evolução. Mas, né, a gente tem diferenças aí na progressão. Por isso, gente, temos que desenvolver a paciência, né, com nós mesmos, com os outros, a indulgência, a autoindulgência sem condescendência. Eu já falei que eu vou fazer uma camisa com essa frase, né? Mas sempre lembrando desses aspectos. Uma coisa muito importante, que a gente não progride sozinho, tá? E própria, não coloquei aqui, mas na própria lei do progresso ele faz referência a isso. Aquele povo que vai lá meditar, nada contra, né? Vai fazer suas orações, vive em isolamento social, porque acha ele não está fazendo bem para ninguém, embora esteja fazendo para si mesmo, esteja meditando, tentando melhorar, mas se ele não tem contato com outras pessoas, se ele não tem esse contato social, como é que ele vai exercitar todas essas formas aí de evolução? Se eu não vou exercitar a paciência, a indulgência, a caridade, como é que eu vou fazer isso sem o contato social? Então, embora o espírito ele progrida individualmente, mas para conseguir fazer isso ele tem que trabalhar na família e na sociedade, né? E futuramente vai ser aí a família universal. Então, sempre lembrando disso. Temos diferenças de progressão de um espírito para outro, mas um tem que contribuir com a progressão do outro naquilo, né, possível também. Às vezes eu fico pensando na cobrança, às vezes, que a gente se faz, né? Tô vendo Gilmar aqui, né, Gilmar? A gente sempre fala sobre isso, né? Essa cobrança, vamos evitar esse excesso de cobrança, mas vamos tentar sempre ir à frente. E qual o maior obstáculo ao progresso, gente? Eu não coloquei aqui o texto todo, mas é o orgulho e o egoísmo, né? Essa vaidade que a gente tem quando a gente começa a se achar melhor do que os outros, né? Isso é uma coisa, né, que atrapalha bastante esse progresso, ao não admitir que somos, né, todos irmãos, que viemos com as mesmas potencialidades, e iremos, né, vamos caminhar para a perfeição, talvez um chegando antes, né, um chegando antes que os outros, mas vivemos do mesmo lugar e iremos para o mesmo lugar. Isso atrapalha bastante isso, né? Esse egoísmo. Aí a gente tem exemplos na vida da gente, eu não vou ficar citando exemplos aqui de egoísmo, mas várias situações, né? E são obstáculos a esse progresso, né? Então, a gente, no dia a dia, tem que começar a pensar isso, a sair da nossa conta, a tentar, né, observar e, como eu falei, exercitar todas essas boas ações, né, da justiça, da caridade, do amor, né, que inclusive é uma outra lei aí, né, que Deus deixou para a gente, e realmente, né, tentar melhorar não só a vida da gente, mas de outros, né. E existe, viu, gente, como a gente já viu anteriormente,
essa diferença entre o progresso moral e o progresso intelectual. Não necessariamente aquele espírito, né, ele vai ter uma progressão moral e intelectual no mesmo nível, ou aquela civilização, aquele povo, aquele país. Então, existem essas diferenças no processo de progressão. Então, numa vida você pode progredir mais intelectualmente, e isso, obviamente, vai ser utilizado para a sua progressão moral numa outra existência. A gente conhece civilizações que, embora não tenham uma progressão intelectual, elas têm o quê? Um progresso moral mais à frente do que é, por exemplo, a gente aqui do Brasil. Vamos comparar assim, né? Uma população indígena, por exemplo, né? A gente tem indígenas que não tem celular, não tem televisão e tal, mas ele trata o irmão, trata aquela tribo, trata os outros indivíduos de uma forma melhor do que a gente. Então, existem essas diferenças. A gente, né, às vezes se engana achando que quem é inteligente vai usar a inteligência. A gente viu aí, é só ver a indústria bélica, né, totalmente voltada para, né, o intelecto voltado para coisas que não são boas. Embora tenham coisas que a gente tenha aproveitado. A própria internet que a gente está usando aqui hoje veio por conta, né, da guerra. Foi o início, né, da internet, era utilizado para facilitar a comunicação. Felizmente, a gente está aproveitando agora, nesse momento, de uma forma moralmente, né? Infelizmente, outros, às vezes, não usam a internet da melhor forma. Né? Se a gente for pensar na Deep Web, ou até camadas mais profundas da forma como se utiliza a internet, infelizmente, eles são usados para coisas que não são boas. Mas só lembrando que existem essas diferenças, né, nos níveis aí de progressão, tanto do espírito individualmente, quanto de civilizações. Então, numa existência, a gente pode, né, progredir mais intelectualmente, na outra moralmente, e assim, né, sucessivamente, até a gente, né, chegar lá, o espírito puro, nos mundos ditosos, tendo o progresso moral e intelectual como um espírito perfeito. Mas a gente vai chegar lá, viu? Um passo de formiga, mas a gente chega lá. Né? E aí, né, voltando ao livro dos Espíritos, né, com essa pluralidade que a gente tem das existências, né, todos temos o direito à felicidade, a essa felicidade plena que a gente ainda não entende, que a gente ainda não compreende, porque ninguém fica privado do progresso. Aquilo que a gente viu no livro A Gênesis, Deus nos criou todos iguais, simples e ignorantes, com as mesmas potencialidades para progredir e para sermos felizes. Claro que para isso a gente precisa evoluir, e o que facilita bastante é evitarmos aí a vaidade, o egoísmo, sermos o quê? Caridosos, amar uns aos outros, sermos justos, né? Termos fé, né? Tudo isso contribui, né? Indulgência, tudo isso contribuindo aí para o nosso progresso e com o progresso também do nosso mundo, né? E por isso, assim, é que ninguém, né, escapa à lei do progresso, que cada um será recompensado segundo o seu merecimento real e que ninguém fica excluído da felicidade suprema. Todos podem aspirar, né, essa felicidade, quaisquer que sejam as dificuldades que topem pelo caminho. Infelizmente, gente, deu algum problema aqui de compatibilidade, mas é só para, né, por isso que a apresentação está com a figura meio cortada aqui em cima da frase, mas é basicamente isso, só reforçando essa questão que, para a lei do progresso, todo mundo é capaz de ser feliz. Em algum momento ou outro a gente vai progredir para essa felicidade plena dos espíritos puros, que acho que vai além da nossa compreensão atual, mas o que a gente pode tentar entender é justamente isso, em que a gente precisa passar por todas essas vicissitudes, essas dificuldades, essas misérias que a gente tem no nosso planeta atualmente para conseguirmos ir à frente.
esse texto aqui, ele não é, depois eu até compartilho com vocês, né, lá no grupo lá do WhatsApp, para quem quiser ler, que eu retirei desse texto chamado Os 4 Cs para encontrar a felicidade em vez do prazer. Porque muita gente confunde, porque eu coloquei isso aqui. Eu li isso aqui essa semana e eu falei, não, eu vou colocar essa frase, está muito interessante. Porque muitas vezes a gente confunde o prazer com a felicidade. E aqui a gente vai ver que o prazer é uma coisa efêmera. O prazer, ele é visceral. A felicidade é etérea. O prazer é receber. A felicidade é dar. O prazer é individual. A felicidade se compartilha. E o ânimo por se dar prazer é insaciável, porque o corpo e a mente sempre vão querer mais. Então veja que esse texto ele não é da doutrina espírita, mas ele fala bastante desses aspectos que a gente vem comentando a respeito da felicidade, que a gente se ilude achando, né, que comprar um celular melhor, de última geração, um carro novo, um casaco mais caro, ou conseguir construir a casa. Claro que isso tem lá sua função, mas, como diz aqui no texto, né, o equilíbrio é a chave. Depois, se vocês quiserem ler, ele vai falar dos 4 Cs aí para encontrar essa felicidade, né, cada palavra, inclusive caridade, tudo mais, entrando aí nesse elogio para falar que a felicidade ela não está vindo o quê? Dos bens materiais, e sim como a gente se relaciona com os outros indivíduos, como a gente encara a vida. No nosso mundo, né, no atual, que é um planeta né, o planeta Terra, que é de expiações e provas, a gente vai sempre ter o quê, gente? Altos e baixos na nossa existência, porque nós estamos aqui para evoluir. Então, a gente ainda está num estágio transitório de evolução, de progresso. Então, a gente tem que ter paciência com isso. Então, a forma como a gente vai lidar com as dificuldades que vão acontecendo no nosso caminho é que vão facilitar a forma como a gente consegue viver nesse mundo atualmente. Às vezes a gente fica, né, num estado de agonia, de desespero, como a gente está vendo aí, né, os animais sofrendo com todos esses incêndios, as pessoas tendo prejuízo, né, com morte, com tudo mais, e a gente fica aqui se remoendo, o que eu posso fazer? Me deu vontade de ir lá, ir para a brigada, né? Só que cada um também está vivendo o seu momento, né? Suas situações, e aí é o que a gente sempre tem que fazer, né? Lembrando lá a lei da adoração, né? Fazer as nossas preces, sabe? Isso ajuda muito. Sempre conversar com Deus, lembrando, né? Que sempre tem que vir do coração. Então, eu só queria deixar esse texto para a gente. Depois eu deixo lá para vocês o link, né? Para quem quiser ler e usar mesmo, até para outras coisas, para repassar para outras pessoas, para a vida, etc. Essa diferença, né? Que o prazer ele é efêmero, ele é algo que por isso que ele é insaciável. A satisfação nunca vai vir porque o prazer ele não é a felicidade real, né? A felicidade ainda, né, plena, ela ainda não é desse mundo, mas a gente está caminhando para isso. Então, né, o texto que foi lido hoje aí do Evangelho, né, veio bastante cumprir esse papel de contribuir com esse raciocínio. Então, acho que a mensagem que eu quero deixar é essa, que a gente veio aqui para progredir, tá? Não desistam, né? Continuem aí estudando, continuem trabalhando, continuem na caridade, né? Continuem tendo paciência com os outros que ainda não estão num estágio mais à frente de progressão, paciência com nós mesmos, né? Indulgência, autoindulgência, sempre tentar fazer esse estudo, né? Como Santo Agostinho sempre fala isso, né? Chegar todos os dias e pensar o que eu fiz no dia, porque isso ajuda, né, a gente a raciocinar para a progressão da gente mesmo, né, sempre fazer essa autoavaliação, relembrar o que a gente fez naquele dia, como a gente se comportou, o que a gente falou, né, se for o caso até se retratar, né, nesse sentido,
Mas a mensagem principal é essa, né? Vamos aí, né, utilizando as leis divinas como a nossa... Por isso eu novamente sugiro aí a leitura, viu, gente? Individual, não tem jeito. Por mais que a gente assista palestra, viu? A gente tem que fazer os nossos estudos, tá? Então, gente, é essa mensagem que eu quero deixar. Vamos progredir. Vamos sempre indo à frente, cuidando aí uns dos outros, né? Então, eu quero agradecer muito, né, ao pessoal que, né, vocês que se disponibilizaram vir a esse horário no sábado, né, abrir o celular, o notebook e estar presente aqui para, né, contribuindo com bons pensamentos para a noite de hoje. Antes de Gilmara fechar a prece, a gente agradece a presença de todos, né? Momentos gratificantes na nossa vida, num momento difícil que todos nós estamos vivenciando, e que possamos ter dias melhores, fazermos a nossa parte, né? Dentro da lei do progresso, somos todos responsáveis. E cuidar desse planeta, que é a nossa casa, também é responsabilidade nossa. Então, que no momento da prece de Gilmara, que possamos elevar um pensamento ao nosso ambiente, ao ambiente do planeta Terra, e especialmente nesse momento ao nosso país, a região do Amazonas e o Pantanal. Então, vamos lá. Agradecendo a todos, agradecendo aos espíritos, agradecendo a Deus, ao Mestre Jesus, por mais um momento de doutrinária, de oração, que possamos cada dia mais contribuir para o nosso progresso de forma mais efetiva e também para o próximo. É um ajudando o outro, então que possamos um ajudar o outro sempre, mesmo que a gente muitas vezes se negue, mas a gente está sempre sendo incentivado a fazer o bem, né? Então que possamos então nesse momento de agradecimento pedir também a Deus muita força, muita alegria, muita paz para que possamos viver dias e dias melhores, como disse Luzia, que nossos dias, que nós possamos fazer deles dias realmente bons, porque esses dias dependem muito da gente. Muitas vezes a gente passa por alguns obstáculos e caímos, mas vem sempre uma mão amiga e nos ajuda e nos incentiva, né, e nos levanta. Então, que possamos então dessa forma terminar a doutrinária de hoje com o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis, o Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, que possamos ter um bom fim de semana e uma semana próxima muito boa, de muita felicidade no coração e paz. Que assim seja.